Que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Lopes e o meio-campo Ramon e também Alex Oliveira. Lopes treinou muitas cobranças de falta com esses dois jogadores ontem aqui em São Januário. Alex Oliveira e Ramon, cobranças de falta, cobranças de pênalti. Se o Vasco precisar, ou Alex Oliveira ou Ramon vão ser os cobradores das faltas ou então até mesmo os tiros livres da marca do pênalti. Em relação à equipe, o técnico Antônio Lopes espera contar com Nasa para o próximo jogo, que vai ser na quarta-feira contra o Guarani. Já Viola vai fazer uma ressonância magnética na segunda-feira para ver a extensão do estiramento na coxa. Este é o que mais preocupa. Mauro Galvão só deve voltar no outro domingo contra o Paraná. Em relação a Nasa, ele também deve voltar contra o Guarani na quarta-feira. É com você, Luiz Carlos. Rui Guilherme. Me permita ouvir aqui o vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda. Eurico, a torcida gostaria de saber como é que está esse assunto de Djalminha, se ele vem para o Vasco, se ele não vem, se depende da recuperação do Fran, que é o jogador do La Corunha. Como é que está essa questão, Eurico? É a mesma situação, sem nenhuma mudança do que desde a primeira vez foi colocado. Se eu tiver condições, se o La Corunha liberar o Djalminha, ele vem. Nós dependemos. O La Corunha colocou uma condição que é o Fran se recuperar. Se aquele jogador não se recuperar, só nos interessa o Djalminha até o dia 21 de outubro, que é o último dia para a inscrição brasileiro. Eu acredito que ele virá. Em relação ao Felipe, a questão junto à FIFA, Roma, como é que está essa questão? A questão do Felipe está para ter uma decisão. Aliás, já tem uma decisão praticamente, né? Que é favorável ao jogador e ao Vasco. Está caminhando para um acordo nos próximos dias. Tá certo. O vice de futebol do Vasco, a FIFA deve dar a resposta final no dia 15, na semana que vem. É com você, Luiz Carlos. Os dois times em campo, batendo bola. Pelo que você sentiu aí do Eurico, Raul Plasman, Felipe volta ao time, Djalminha está a caminho? Olha, pelo que eu conheço do Eurico, evidentemente que o Eurico é um guerreiro aí, né? Eu tenho a impressão que o Djalminha vem, sem a menor dúvida que também o problema do Felipe vai ser solucionado e certamente vai voltar ao Vasco também. Aí Edmundo, grande ídolo da torcida do Vasco, vamos confirmar a escalação do Vasco da Gama. Rui Guilherme. 1 Carlos Germano, 2 Paulo Miranda, 3 Odivan, 4 Géder, meia dúzia Gilberto, 5 Fabiano Heller, 9 Alex Oliveira, 8 Juninho e 11 Ramon. O ataque 7 Donizete e 10 Edmundo, técnico Antônio Lopes. Você confirma a escalação da Ponte Preta com o repórter Bruno Voloch. Pois não, a Ponte tem Alexandre no gol, Daniel 2, Fábio Luciano 3, Ronaldão 4, Alex 7 e Misso número 6. Roberto 5, Piá 8 e Vander, camisa número 11, Regis 10, Narcísio número 9, o técnico Marco Aurélio. O árbitro é da Federação do Distrito Federal, Luciano Almeida, seus auxiliares Jorge Paulo Gomes e Hamilton José Ramos. Este é o trio de arbitragem para o jogo entre Vasco e Ponte Preta. Começam as emoções do primeiro tempo, saída da Ponte Preta. Esse é Daniel. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Vasco da Gama e Ponte Preta jogando aqui em São Januário. Gilberto. Juninho. Terça-feira o Juninho esteve com a seleção brasileira. Pegou um avião, foi a Montevidéu. Chegou quando o Vasco já perdia por 2-0 para o Nacional. Juninho. Paulo Miranda. Paulo Miranda insiste. A bola chega no Donizete. E o juiz dá jogo perigoso. Fábio Luciano ergueu demais a perna, jogo perigoso. Foi muito bem marcado. O
correu o lance mesmo, levantou demais a perna. E ele acabou marcando. Já havia o jogador do Vasco bem próximo ali, ele marcou corretamente. Cobrança em 2 lances. Bom momento para o Vasco da Gama. Edmundo e Juninho na bola. Momento de expectativa aqui em São Januário. Alexandre praticamente no meio do gol. Bom momento a favor do Vasco. Bola ajeitada para o Edmundo, houve o desvio. Tá valendo o lance. Tá valendo o lance. Tive a impressão de que a bola teria saído. Gilberto. 0 Vasco, 0 Ponte Preta. Fabiano Heller. Este é Paulo Miranda. Edmundo caiu pela direita, pediu, recebeu. Ele trouxe a marcação do Ronaldão. Edmundo na habilidade, Ronaldão. Os dois jogaram juntos na seleção brasileira e no Flamengo. Você está revendo o lance. O que você achou, Raul? A bola saiu ou não? Eu achei que a bola saiu, viu, Luiz? 2 minutos no primeiro tempo. Jéder veio tentar a cabeçada. Odivan também. Jéder de cabeça na trave. Cabeçada de Jéder na trave. Você está revendo? Temos quase 4 minutos no primeiro tempo. Mais uma vez, como é comum nos jogos do Vasco da Gama, o técnico Antônio Lopes está no camarote da presidência. Ramon. Edmundo se posiciona. Passe na fogueira do Ramon. Divididas duras. A bola é da Ponte Preta. Falta dura. Falta para cartão amarelo, Raul Plasma. Cartão e vai receber, ó. Correto, mais uma vez, a atitude do árbitro. Cartão para o Alex Oliveira, número 9 do Vasco. Confirmando o cartão para o Fabiano Heller. Cartão para Fabiano Heller. Uns 4 minutos do primeiro tempo. Narcísio. Vander. Tem o Piá pedindo no meio. Passe na fogueira, passe ruim para o Alex. Edmundo lançado. Ele conseguiu tocar na bola. Edmundo caiu, a torcida pede o pênalti. O juiz manda seguir a jogada. O Alexandre saiu, disputou a bola com o Edmundo. 0 Vasco, 0 Ponte Preta. Mais uma tentativa de lançamento longo para o Edmundo. Ele domina com categoria. Ramon. Bateu de fora o Ramon. A sobra é de Donizete. É do Vasco. Donizete. Marcando o 4º gol dele no campeonato. Donizete bem posicionado, oportunista. E contando com a sorte, ficou com a sobra. E acabou cara a cara com o goleiro Alexandre. Donizete. 1 para o Vasco, 0 para a Ponte Preta. A bola tocou no Alex e sobrou pro Donizete. Raul Plasma. No bate e rebate, o jogador do Vasco estava bem posicionado, acabou girando e fazendo o gol. Esse é um jogo que estava bastante equilibrado, quer dizer, o gol agora abre uma porta aí. Quem sabe a Ponte vai ter que sair um pouquinho mais, né? Gilberto. 1-0 Vasco. Brasileirão 99. Vamos ao detalhe no gramado. Bruno Voloch. E agora a Ponte, segundo o Marco Aurélio, vai mudar o seu esquema. Deve jogar agora, ao invés de com 3 zagueiros, com 2 zagueiros. E esse Alex, número 7, Luiz, faria, segundo o Marco Aurélio, a função de volante, jogando um pouquinho mais o time para frente. Vamos saber como foi a festa vascaína. Rui Guilherme. Uma alegria, como não poderia deixar de ser. Donizete também muito festejado com os companheiros de equipe. É o artilheiro do Vasco com 4 gols. Vasco que já fez 8 no Campeonato Brasileiro. E vem o Vasco agora no contra-ataque. Edmundo pediu. Girou, tirou como quis o Alex. Lance de craque. Edmundo adiantou demais. Que jogada espetacular. Vasco que tem no geral, Luiz, 66,7% de aproveitamento. Jogando no geral. Em casa tem 100% de aproveitamento. 1 para o Vasco, 0 para a Ponte Preta. Que lance espetacular do Edmundo. Para você curtir de novo.
Confirmou o cartão para o Roberto. Bruno Voloche. A Ponte que não perde para o Vasco em jogos do Campeonato Brasileiro há 21 anos. A última derrota foi em 78, 3-1, jogo que foi realizado no Maracanã. Edmundo. Ramon. Paulo Miranda pela direita. Sai o cruzamento fechado para o Edmundo. Ele insiste. Ramon chegou no lance. Toque de mão do Ramon. O último jogo Vasco em Ponte Preta, Luiz, foi dia 7 de outubro do ano passado, em Campinas. A Ponte venceu o Vasco por 2-1. O gol do Vasco foi do Luizão. E os gols da Ponte Preta, Dionísio e o Mineiro. E o Marco Aurélio a todo instante acanhonado, gritando, pedindo tranquilidade do time, botar a bola no chão e tentar jogar. Já o técnico Antônio Lopes permanece na sala do presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, assistindo o jogo ao lado do vice Eurico Miranda e também do supervisor Nilson Gonçalves. Você viu o Alexandre armando a barreira. 1 para o Vasco, 0 para a Ponte Preta. Passamos dos 22 minutos no primeiro tempo. Jogada ensaiada, Juninho se livra da marcação, bate de fora! Deu um susto no Alexandre. Luiz, me permita aqui conversar com o técnico da Ponte, Marco Aurélio. Marco Aurélio, com 22 minutos, o seu time está armado certo taticamente? Não, está dando espaço para o Vasco jogar, não foi isso que nós armamos. Temos que encostar mais no Vasco, não pode ter liberdade de jogadores de meio de campo. O nosso time tem uma aproximação com mais jogadores lá perto da área deles também. Tá valendo o lance, Ramon caiu, falta do Roberto. Luiz Carlos. Rui Guilherme. Vamos ouvir o assistente técnico do Lopes, que é o Alci Portela. O que está passando para você aí no radinho, Alci? É que nós estamos conversando muito insistentemente, é que o centroavante da Ponte Preta está saindo para buscar o jogo, nem o Jéder, nem o Odivan está saindo para matar a jogada ou acompanhar, não permitindo que ele receba essa bola. Ramon começou a sua carreira no Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele bate falta para o Vasco. 1 para o Vasco, 0 para a Ponte Preta. Odivan vem tentar a cabeçada. Odivan fica no primeiro pau. Juninho se desloca. Ramon batendo a falta no segundo pau para o Paulo Miranda. Tiro de meta para Alexandre. Bola para o Narcísio, bem Jéder. Fabiano Heller, que entrou no time com muita personalidade. Paulo Miranda. Edmundo, condição legal, não havia impedimento. Ótima bola no meio, pro Donizete, se livrou da marcação, bateu. Preciso Fábio Luciano, insiste o Vasco. Paulo Miranda no cruzamento. Mais um corte do Fábio Luciano. Fabiano Heller, que está jogando na vaga do NASA, ele deve voltar só na quarta-feira contra o Guarani, a exemplo também do meio-campo Amaral. Já o Mauro Galvão deve voltar só no domingo que vem contra o Paraná. E o Viola faz uma ressonância magnética na segunda-feira, Luiz. Esses 3 primeiros citados pelo Rui já estão entregues ao Departamento de Preparação Física do Vasco. Quase 35 no primeiro tempo. Donizete fez o gol do jogo. Tentativa do Odivan. Insiste o Vasco da Gama. Odivan no alto mais uma vez. A bola não chega no Edmundo. 2 jogadores da Ponte no mesmo lance. Vander. Sai jogando pela direita a Ponte Preta. Passamos dos 35 no primeiro tempo. Este é Piá. Regis. Marcação é dura em cima dele. Chegam 2 jogadores e acabou o campo para o Regis. A CBF divulgou na semana, Luiz, na quinta-feira, a estatística de média de público. O Vasco é o terceiro na Série A do Brasileiro, só mesmo atrás do Corinthians, que é o primeiro, e o Sport Recife, que é o segundo colocado. O Vasco tem a terceira melhor média, 17 mil pagantes por jogo. Aliás, o Vasco perdeu 10 jogos esse ano, 4 no Maracanã, e só perdeu um jogo aqui em São Januário, foi para o Palmeiras por 4-2. E vai mantendo 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro com o mando de campo. 1 para o Vasco, 0 para a Ponte Preta.
Paulo Miranda. Primeiro tempo aqui em São Januário. 1-0 Vasco. Ganhou o Paulo Miranda pela direita. Cruzamento fechado. Mais uma bola que não chegou no Edmundo. Piá. Vem a Ponte Preta no contra-ataque. Já tem cartão amarelo. Expulso Fabiano Heller. Ele já tinha recebido o cartão amarelo. Cartão vermelho. Recebeu o amarelo aos 4 do primeiro tempo e o vermelho aos 37. Expulso Fabiano Heller. Raul Plasman. É muito bem aplicado também. É que muita gente estranha, porque não é hábito do árbitro aplicar os cartões dessa maneira. Então, mas esse é um lance para cartão, já que tinha um amarelo. Quer dizer, a segunda advertência foi muito bem colocado, sai o jogador. Excepcional a arbitragem pelo lado disciplinar também, né? Coisa que eu, pelo menos, não tenho visto. Então, o árbitro, corretamente, mais uma vez, a própria torcida do Vasco reconhece isso. Ele só fez as 2 faltas no jogo. Na primeira recebeu o amarelo, na segunda o vermelho. Vasco cometeu 14 faltas. O Luiz. Rui Guilherme. O técnico Antônio Lopes já pediu para o trabalho de aquecimento o Henrique, Fabrício Carvalho e Eduardo. Todos os 3 estão no aquecimento. Está jogando Alex Oliveira. Edmundo. Está meio distraído o Edmundo. Mais uma falta do Juninho. Aí você vê Antônio Lopes. Errou feio agora o Roberto, que também tem amarelo. Tem cartão amarelo o Roberto, recebeu aos 19, expulso o Roberto. Cartão vermelho para Roberto. O Vasco ficou com um jogador a menos, 4 minutos. O Marco Aurélio acabou de falar com o zagueiro reserva, o experiente Paulão, que está no banco. O que eu te falei? Raul, cartão vermelho, foi bem mostrado agora para o Roberto? Foi bem mostrado, é claro. Olha só, tá certo. Claro, não tem a menor dúvida. Quer dizer, um jogador que é até irresponsável no momento desse, às vezes, o jogador que mais fez falta. Você vê aí, 5 faltas do Roberto das 20 cometidas pelo time da Ponte Preta. Muito bem aplicado, a arbitragem está correta, quer dizer, impecável a arbitragem, e dando um show hoje. Se fosse sempre assim, o futebol, pelo menos o brasileiro, nós teríamos uma qualidade muito grande em campo, porque a arbitragem ela conduz, ela diz o que vai ser o jogo dependendo de como ele se posiciona, como é que ele aplica a regra. Toque de mão do Regis. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. 1 para o Vasco, gol de Donizete, 0 para a Ponte Preta. O juiz Luciano Almeida mostrou 5 cartões na partida, 3 amarelos e 2 vermelhos. E o mais interessante de tudo, que não é muito comum, no primeiro tempo. Geralmente isso tudo acontece no segundo tempo. Raul, agora os 2 times com 10, mais espaço. Esse espaço maior favorece mais a Vasco ou a Ponte Preta? Eu acho que aí é um equilíbrio, é igual para os dois. O que vai acontecer, vai ocorrer, é um desgaste maior dos jogadores, né, que tem mais campo. Veja esse ataque da Ponte. Piá levou vantagem a Ponte Preta. É perigoso o contra-ataque, ótimo lançamento. Regis bateu de fora da grande área para fora. Ele viu a saída do Carlos Germano, tentou o chute colocado. Tiro de meta para o Vasco. O lance serviu para ilustrar aquilo que nós dizíamos, né? Quer dizer, muito espaço, quer dizer, o jogo favorece o lançamento, enquanto você viu o Eurico reclamando aí da situação que o Vasco viveu agora. Na questão de desatenção, vai acontecer o espaço, vai aparecer e os 2 times vão ter oportunidades. Evidentemente que o Vasco em casa sai um pouquinho mais e a Ponte Preta no contra-ataque tem a sua possibilidade. Agora pegou de frente, né? Uma pena que a Ponte Preta que acabou errando. 1 minuto de acréscimo. Edmundo, é bom o ataque do Vasco, na habilidade de Edmundo, entrou driblando. Perdeu o ângulo, Edmundo prendeu demais, consegue voltar a jogada para o Donizete. 1-0 Vasco, Vasco e Ponte Preta. Este é Paulo Miranda. Brasileirão 99 para você em transmissões especiais. Cruzamento muito mais para o Alexandre. Toque de cabeça do Daniel. Essa bola era do goleiro ou não, Raul? Dava para sair porque é uma bola longa, uma bola alta, que dá tempo dele sair do gol. Ele ficou indeciso, preferiu deixar para o zagueiro aí. Juninho. Tenta mais um drible. Daniel protege, gira. E outra falta do Juninho.
Juninho também está cometendo muitas faltas hoje quando acaba o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. 1 para o Vasco da Gama, gol de Donizete, 0 para a Ponte Preta. Vamos ao gramado com Rui Guilherme e Bruno Voloz. Ao lado do Donizete, que marcou o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Vasco, Donizete. Legal, né? Movimentação muito grande. Vasco que volta com a mesma formação do primeiro tempo. Vasco e Ponte Preta jogando aqui em São Januário pelo Campeonato Brasileiro 1999. 1 para o Vasco, gol de Donizete, 0 para a Ponte Preta. Vamos agora para as emoções do segundo tempo. Saída do Vasco. Gilberto. Lembrando que Fabiano Heller foi expulso aos 37 do primeiro tempo. O Vasco ficou com 1 a menos. Só até os 41, quando o Roberto foi expulso. Roberto, camisa 5 da Ponte Preta. Donizete. Paulo Miranda. Daí para Odivan. Odivan tomou uma bronca do Eurico Miranda semana passada. Voltou a jogar sério, voltou a ser o zagueiro do Vanderlei Luxemburgo. Pelo menos está jogando com seriedade hoje contra a Ponte Preta. Ronaldão, sempre sério. Falando em seriedade, falando em zagueiro, o Ronaldão fez o corte. A expressão máxima da palavra. Regis. Vai trocando passes a Ponte Preta de Piá. Boa bola pro Regis, não há impedimento. Odivan dava condição. Regis, linda jogada, bateu! Gol! É da Ponte Preta! Regis! Um belíssimo gol de empate da Ponte. Regis fazendo o primeiro dele no Brasileirão. Tirou o Odivan, bateu o cruzado. 1 para o Vasco da Gama, 1 para a Ponte Preta. Raul Plasman. Houve desatenção da zaga do Vasco, que marcou a distância. O lançamento saiu perfeito. Bola enfiada, muito bem. Ele recebe livre. A marcação estava distante uns 3 metros. E aí ele não tem muita habilidade, mas é um jogador rápido. Tocou do lado, limpou e fez o gol de empate. E o técnico do Vasco, Antônio Lopes, ficou irritadíssimo com o Odivan. Bruno Voloz traz a reação no banco da Ponte Preta. Olha, Luiz, era tudo que o técnico Marco Aurélio desejava, que a Ponte conseguisse o empate antes dos 15 minutos. E o time conseguiu o empate antes dos 2 minutos. O grande problema é que o técnico Antônio Lopes não tem o Mauro Galvão, o Jéder está jogando. E agora o Lopes está dizendo o seguinte pro Germano: manda o Odivan encostar, não dá brecha. Deu espaço, com isso deu condição legal de jogo ao Regis, que fez este belo gol. Não dá para dar espaço para um jogador rápido. Ou você encosta nele ou joga com um na sobra. Quer dizer, os dois estavam praticamente em linha e foi difícil. Ele chegou com bola dominada, jogador veloz, colocou do lado e não deu a menor chance para o Germano. Bola muito bem colocada no campo. Misso ganhou do Edmundo, que ganhou do Misso. Tenta o Vasco, falta marcada, falta perigosa a favor do Vasco. Juninho já pede para cobrar. Piá reclama. E o Marco Aurélio pede exatamente isso, que os jogadores façam a pressão e não deixem os jogadores do Vasco apitarem o jogo. Bom momento a favor do Vasco. Luciano Augusto Almeida, que disse para o técnico Antônio Lopes, que encerrou o primeiro tempo, que mais cartões ele iria dar tranquilamente se houvesse a necessidade, né? 1 para o Vasco, 1 para a Ponte Preta aqui em São Januário. Os dois times têm 10 jogadores em campo, 1 a 1, um gol da Ponte logo no início da segunda etapa. Temos bons motivos para acreditar que poderemos ter também um bom segundo tempo. Brasileirão, 99 transmissões especiais para você. Juninho batendo falta para o Vasco. Todos os detalhes antes, durante, depois dos jogos. 1 a 1 aqui em São Januário. Mais uma vez o Alexandre fica praticamente no meio do gol. Autoriza o juiz. Juninho bateu no capricho. Passou perto. Raul
nós temos visto constantemente o goleiro tomando o gol de falta no canto onde ele deveria estar. Isso quase aconteceu mais uma vez neste lance. E você reparou que o Alexandre já foi um pouquinho atrasado. Ele pretendia fazer o golpe de vista, depois teve dúvidas e acabou indo atrás da bola, mas já era tarde. 99% das faltas são cobradas ali no canto em que o goleiro está, porque o goleiro já está saindo um pouco antes para trás da barreira. Quer dizer, lá no canto da barreira ele pode até tomar o gol, está isento de responsabilidade. Não pode tomar o gol no lado que ele está, no lado que ele está defendendo. Uma aula de quem foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, Raul Klasman, com grandes passagens pelo Cruzeiro e pelo Flamengo. É porque aquilo que eu falo, Luiz, é rapidinho. O gol tem 7,32 m. Você faz a barreira com 5 homens, praticamente você divide o gol em 2. Então você vai ficar de um lado, defender apenas 3 metros e qualquer coisa. Você abrindo os braços, você fecha os 3 metros e pouco. Como é que você pode tomar um gol ali? Não tem como, só falhando. 5 minutos no segundo tempo aqui em São Januário. 1 para o Vasco, 1 para a Ponte Preta. Vamos rever a jogada. A bola pega no braço do Piá. De braços abertos. Aumentando. Exatamente. Não sei, o árbitro estava atrás, deve ter visto, entende? Chegamos a 50 faltas cometidas nesse jogo entre Vasco e Ponte Preta aos 10 minutos do segundo tempo. Fábio Luciano na cobrança, bateu no capricho sobre o gol de Carlos Germano. Tiro de meta para o Vasco. Luiz, deixa eu aqui tentar ouvir uma palavra do técnico da Ponte, o Marco Aurélio. E esse gol feito logo no início do segundo tempo fez com que realmente mudasse totalmente o padrão do jogo, né, o Marco Aurélio? É, que eu falei para eles no intervalo, nosso time precisava acreditar mais. O Regis, jogador de finta, pegou a bola no primeiro tempo, atrasou, se livrou da bola. Quando a gente tem que jogar, pô. Alex Oliveira passou perto. Jogar também, tem Vasco, não existe isso, é de igual para igual e nosso time é bom também. Obrigado, Marco Aurélio. Parou na hora da entrevista, narrei o chute, ele seguiu. Tá afinadinho aí, viu, Luiz? Você assustou. Participação especial do técnico da Ponte Preta, Marco Aurélio. 1 para o Vasco, 1 para a Ponte Preta. Brasileirão 99 com todos os detalhes. Bruno Voloche e Rui Guilherme no gramado. Lopes que pediu ao Germano para passar para o Gilberto para abrir mais. Ramon tenta, sai o cruzamento, boa saída do Alexandre. A impressão que a entrada do Paulão é para preservar realmente o Alex, que estava pendurado. E é um jogador que dá o primeiro combate na frente da zaga, né? Esse jogador vai se expor muito mais. Juninho, homem de criação no meio-campo do Vasco da Gama. Para muitos, peça fundamental nesse time. Paulo César. Donizete na linha de fundo, sai o cruzamento de primeira. Fábio Luciano cabeceou para trás. Jogo movimentado, os dois times com 10 em campo. Quase 16 minutos no segundo tempo. Acorda a torcida do Vasco. 1 para o Vasco, 1 para a Ponte Preta. Cruzamento para o Jeder. Tiro de meta para Alexandre. A torcida tem que empurrar o time do Vasco. Vasco tentando manter os 100% de aproveitamento com o mando de campo. Até agora vai dando empate aqui em São Januário. Juninho, um jogador fundamental, como eu falei, no Vasco. Já fez 2 desarmes, o Piá fez 4. Uma assistência para cada jogador. Juninho finalizou 2 vezes. Piá tem uma finalização. Piá também é fundamental para a Ponte Preta, Raul. Olha, é claro que não tem a mesma importância que tem o Juninho para o Vasco da Gama. Mas é um jogador que até agora tem se comportado muito bem, desempenhando muito bem o seu papel. É útil, muito útil ao time, claro. Torcida pede Felipe. Piá. O caso deve ser resolvido depois do dia 15, Luiz, na FIFA. Donizete. (23 minutos, quase 24 no segundo tempo).
Raul Plasman, 1-1. É um resultado justo agora? Olha, é um resultado justo. O jogo é muito igual. Claro que a Ponte Preta optou pelo contra-ataque, está mais atrás, puxando o time do Vasco para cima, para sair na velocidade do Regis aí, né? Apostando tudo nisso. Mas o Vasco não tem jogadas pelas laterais, afunila muito o jogo, você facilita Edmundo, ótima bola para o Paulo César, caiu, segue o lance, Ramon bateu. Insiste o Vasco da Gama pela direita. Paulo César com a bola dominada. Sai o cruzamento no segundo pau. Tirando Daniel. A pressão é do Vasco. Gilberto. 1 para o Vasco. 1 para a Ponte Preta. Tentativa pelo meio. Donizete. Ramon bateu. Gol! De muita pressão do Vasco da Gama. Ramon faz o segundo. 2 para o Vasco. Ramon batendo colocado. 1 para a Ponte Preta. Raul Plasman. Olha, foi uma jogada muito bem executada ali no miolo da zaga. A pressão ficou muito forte. Agora a bola colocada do Ramon foi perfeita, né? Quer dizer, sobrou na frente para ele, a bola apareceu ali. Muito bem tocada, o Alexandre não teve como defender. Agora, a única alternativa que tinha o time do Vasco da Gama, pressionar, ir para cima com tudo, mesmo correndo o risco do contra-ataque, né? O time da Ponte optou por esse estilo de jogo, correu muito risco, chamou o time do Vasco para cima, né? Muito arriscado. Vai sair o Alex Oliveira com a 9, vai entrar o Fabrício Eduardo com a número 16 no Vasco. Edmundo caiu, falta do Piá. Piá não recebeu ainda cartão amarelo, recebe agora. O Ramon que marcou o segundo gol dele com a camisa no Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que tem 9 gols, saldo de 5. E o Marco Aurélio vai tirar um atacante e colocar outro. Sai Narciso, 9, entra Reinaldo, número 18. Vasco 2, Ponte Preta 1. Donizete e Ramon fizeram os gols do Vasco da Gama. Regis fez o gol da Ponte. Juninho batendo falta, bola na pequena área. Ramon com a sobra, botou na frente, Donizete cruzado, Alexandre defendeu. A bola continua na entrada da pequena área. Juninho com categoria, na habilidade, falta do Piá. Quase pênalti, que jogada de Juninho. Falta perigosíssima a favor do Vasco da Gama. Reveja, a matada no peito, ajeitou com categoria. Tapa no peito. Juninho na bola, Edmundo posicionado, Alex Oliveira saiu da cobrança. 28 minutos no segundo tempo aqui em São Januário. 2-1 Vasco. Vasco e Ponte Preta. Edmundo e Juninho na cobrança. Autoriza o juiz, partiu Juninho, deixou para o Edmundo. Edmundo escorregou na hora da cobrança. O juiz mandou voltar. E a barreira saiu. Mandou voltar a cobrança o Luciano Almeida. E a torcida pede Juninho na cobrança. Porque uma bola bem colocada ali, não precisa nem ter jogado ensaiada. Se ele conseguir, e isso não é muito difícil para ele, colocar por cima da barreira, o goleiro não chega nunca. E no bolo tivemos mais um cartão amarelo. Lance de muito perigo a favor do Vasco. De novo Edmundo e Juninho na cobrança. O juiz confere o posicionamento da barreira. 29 minutos no segundo tempo. Partiu Edmundo, bateu mal. Tiro de meta para Alexandre. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro 1999. A Ponte Preta terminou o campeonato passado na 17ª colocação. Que jogada, falta do Ronaldão. Está fora de forma, mas tudo bem. Joga muito Edmundo. Juninho na cobrança. Dois a 1 Vasco. Juninho, boa bola para o Paulo César com muito espaço. O Gilberto espera o cruzamento. Só que esse cruzamento poderia vir por cima e não por baixo. Ramon fez o segundo gol do Vasco. Se livra bem da marcação do Daniel. Edmundo, vaiado pela torcida. O grande ídolo vaiado pela torcida. Juninho. Que passe! Donizete, linda jogada. Sai o cruzamento de calcanhar. O Juninho conseguiu um passe entre as pernas do adversário. Jogada espetacular de Juninho. Foi convocado por Vanderlei Luxemburgo para os amistosos contra a Argentina. (41 minutos). Escanteio para o Vasco. A bola passa pelo Alexandre. Odivan na ponta esquerda. Este é Ramon. Fabrício Eduardo. Vaias para Edmundo. Ótima bola para o Juninho. Bateu cruzado, Edmundo. Gol! É do Vasco! E Edmundo não comemora com entusiasmo seu gol. Edmundo! Ele vinha sendo vaiado pela torcida. Donizete na comemoração falou alguma coisa com o Edmundo, que não festejou muito. Juninho colocou o Edmundo na cara do Alexandre. Para você curtir de novo, de Edmundo para Juninho, de Juninho para Edmundo. 3 para o Vasco, 1 para a Ponte Preta. Raul Plasman. O passe do Juninho foi espetacular, mesmo porque o Edmundo estava atrás, pressentiu que poderia receber a bola e entrou. Ele invadiu a área, recebeu em condições, só tocou muito fácil. O Juninho colocou ele na cara do gol com todas as facilidades. E o gol ajuda a fazer o jogador a se recuperar diante da torcida, né? 3 a 1 Vasco. A Ponte tenta golpear a falta. Rui Guilherme. O Lopes está dizendo que não foi falta não. Está assinalando ali por Luciano Augusto Almeida. Ele está recebendo o cartão amarelo. É o Fabrício Eduardo que recebeu o cartão amarelo. Primeiro gol do Edmundo no Campeonato Brasileiro. O Vasco que tem 10 gols marcados, salvo 6. Luiz. Bruno Poloche, a reação no banco da Ponte Preta. Agora, efetivamente, o Marco Aurélio bem desanimado. E essa vai ser a pior derrota da Ponte no campeonato, que nunca perdeu nenhum gol, nenhum jogo, melhor dizendo, na competição, por uma diferença de 2 gols. Vai perdendo hoje. 43 minutos. Regis na cobrança. Piá também está na bola. Falta perigosa a favor da Ponte Preta. 3 para o Vasco, 1 para a Ponte. Sai a cobrança sobre o gol de Carlos Germano. Tiro de meta para o Vasco. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Mais um escanteio para o Vasco. Transmissões especiais no Campeonato Brasileiro para você. Todo o clima, todos os detalhes, antes, durante e depois dos jogos. Com o mando de campo, o Vasco vai mantendo 100% de aproveitamento. Juninho sempre organizando bons ataques para o Vasco. Agora ele tentou a conclusão. Outro escanteio. E a chuva, a garoa, né? Já começa a chegar aqui em São Januário, Luiz. Já passamos dos 46 minutos no segundo tempo. Então
torcida do Vasco compareceu em ótimo número. Sai satisfeita. Vasco vai vencendo mais um jogo. Juninho cobrando escanteio para a entrada da grande área. Tá valendo o lance. Paulão. Vander consegue o giro. Sai jogando. Ramon pediu no meio. Fabrício Eduardo. Bola passa pelo Ramon. Chega no Henrique. Quando acaba o jogo, fim de jogo, vitória do Vasco em casa. 3 para o Vasco da Gama, 1 para a Ponte Preta. Vamos ao gramado com o Guilherme Bruno Boloch. Ok, Luiz, vamos ouvir aqui o Juninho que fala do jogo. O Vasco enfrentava um adversário que estava na sua frente, então era um jogo que valia 6 pontos e não 3. Foi isso que eu falei antes para a nossa equipe. Passamos a ponte, estamos entre os 8, se Deus quiser. Um jogo muito difícil, né, Juninho? Porque a Ponte Preta tem mostrado um bom futebol e foi um placar que a Ponte Preta perdeu maior nesse campeonato de 3-1. Com todo respeito a todas as equipes, foi o melhor time que eu enfrentei desde que começou o campeonato. Muito bem a Ponte e merece essa situação que está praticamente entre os 8 ali também. E vai brigar para classificar. E o Vasco está caminhando, está devagar, correndo por fora para poder classificar. Em São Januário, 13 mil torcedores para apoiar o Vasco diante da Ponte Preta. Mesmo jogando mal, o Vasco sai na frente. Ramon chuta. No rebote, o Pantera Donizete faz 1-0. Segundo tempo, Regis empata para a Ponte Preta. Mas a noite é vascaína. Ramon faz 2-1. E depois da jogada de Juninho, Edmundo faz o primeiro gol dele no campeonato. O Vasco vence por 3-1 e é o único invicto no Brasileirão com 15 pontos. A Ponte Preta sofreu a terceira derrota e soma 14.